Amém. Eu vou pedir para você já deixar aberto aí Mateus 7. A gente vai ler daqui a pouquinho, 13 e 14. Então, Mateus 7, a gente vai ler daqui a pouquinho, 13 e 14. Galera, a vida é cheia de escolhas, né? E a gente está o tempo todo escolhendo. Então, desde coisas simples a coisas mais complexas, né? Então, você escolhe ali a blusa que você vai sair, né? O tênis que você vai sair, você escolhe um filme para você assistir, uma série, você escolhe uma faculdade, você escolhe uma profissão, e você escolhe um crush. Que é isso, João, né? Você ora, claro, né? Você é um menino, uma menina de Deus, né? Então você ora. Então a vida é cheia de escolhas. E eu, assim, quando eu estou numa lanchonete, numa sorveteria, eu estou na fila, assim, eu estou sempre pensando assim, poxa, estou na fila aqui, tem aquele cardápio ali, tanta coisa legal, o que eu podia comer agora que seria muito maneiro, que seria muito bom, assim, um sabor diferente, uma coisa surpreendente que eu pudesse comer agora nesse momento, ou no caso de um sorvete, né? E eu fico tentando pensar ali, fazer a melhor escolha, né? Para investir o meu dinheiro, né? Já que eu estou naquela fila ali de uma hamburgueria, de uma sorveteria. E assim, eu sei que a fila, né? Quando você chega no caixa, você já tem que chegar decidido, né? Que a galera está na fila e tal. Mas eu fico pensando, a minha vontade, na verdade, era chegar ali e bater um papo ali com a atendente, né? Pô, você tem um sorvete novo aí, né? Que você me recomenda, um hambúrguer novo aí que você, né, pudesse me recomendar. Como é que é feito esse hambúrguer, né? Como é que é feito esse sorvete? Qual o sabor? Descreve para mim, para eu fazer aquela escolha e investir o meu dinheiro assim, no melhor que estiver ali, né? E ter aquele momento assim, degustativo. Não sei se acontece com você, se você já é decidido, né? Você sempre come a mesma coisa, sempre pede o mesmo sorvete. Eu fico nessa dúvida. E às vezes eu fico também na dúvida do custo-benefício, que tem esses cupons aí de McDonald's, não sei o quê. Aí eu fico pensando assim, qual é o melhor custo-benefício, né? Comer 2 Big Macs ou comer 4 McChickens? Eu fico assim, né? Qual é o melhor custo-benefício? Eu fico rodando, só que a fila está andando. E aí a Clarice, né? Ela sabe que eu sou assim, né? Eu fico decidindo e tal. Ela fica, João, está chegando o caixa, né? João, está chegando o caixa. Aí eu tenho que decidir, tenho que chegar no caixa e pedir. Eu sei que as pessoas estão na fila, né? E casamento é para isso, né? A esposa ajuda a gente assim na nossa fraqueza, na nossa lerdeza, sei lá, ou na minha indecisão, porque, como eu disse, a minha intenção é escolher o melhor ali, né, para investir o meu dinheiro, né? Imagina, você nunca comeu aquele hambúrguer, aí vem aquele hambúrguer maravilhoso, você fala, cara, que maneiro, descobri um hambúrguer novo, descobri um sabor de sorvete novo. A vida é cheia de escolhas. E a gente vai falar hoje sobre isso. Você abriu aí Mateus 7. Vamos ler o 13 e o 14. Todo mundo achou? Amém? Amém. Diz assim, ó: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Essa é a palavra de Deus. E aqui a gente está na sequência do Sermão da Montanha, e Jesus começa a direcionar mais o discurso dele para algo mais geral. É como se ele dissesse assim, vocês ouviram o que eu disse aqui no Sermão da Montanha? Vocês ouviram tudo que eu falei aqui no Sermão da Montanha? Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que a coisa vai ficar mais complicada para vocês, a coisa vai ficar mais difícil para vocês. A porta vai ficar estreita, o caminho vai ficar estreito. O que Jesus diz lá, né, no Sermão da Montanha? Não sei se você lembra. Jesus fala sobre ser bem-aventurado, sobre ser feliz de verdade. E você já deve ter lido esse texto, né? Jesus fala sobre ser feliz de verdade. E ele vai falar que feliz de verdade, bem-aventurado, são os pobres em espírito. Bem-aventurados, felizes de verdade são os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos,
os puros de coração, os pacificadores. O que Jesus está dizendo é o seguinte: lembra disso tudo que eu falei? Se vocês forem viver isso, a coisa vai apertar, o caminho vai ficar apertado, a coisa vai ficar estreita. É isso que Jesus está falando. Vocês serão perseguidos. É o que ele vai dizer mais à frente no texto. E ele vai dizer assim, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Se vocês buscarem cumprir a vontade de Deus, vocês vão iluminar esse mundo, vocês vão salgar esse mundo, vocês vão fazer a diferença. E para muita gente vocês vão revelar as boas novas, essas pessoas verão as suas boas obras e glorificarão a Deus. Mas para outras pessoas, isso não vai acontecer. Para muitas outras pessoas, isso não vai ser bacana, isso não vai ser interessante. E cumprir a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus, buscar aquilo tudo que Jesus está falando no Sermão da Montanha, além de parecer estranho para os outros, também é uma luta contra a nossa própria carne. E é uma luta contra o que o mundo valoriza. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês ouviram tudo que eu falei aqui no Sermão da Montanha? Jesus está falando aqui em Mateus 7, 13 e 14. Não tem tudo que eu falei agora? Galera, para viver isso, a coisa vai ficar difícil. Numa visão geral, para quem buscar ser pobre de espírito, para quem buscar ser humilde, para quem tiver fome e sede de justiça, a coisa vai ficar cada vez mais difícil, mais estreita. Para quem for misericordioso, a coisa vai ficar difícil, apertada. É isso que Jesus está dizendo. Para quem for puro de coração, amigo, vai ficar muito difícil. Para quem for pacificador, nesse mundo cão, vai ficar muito difícil. É o que Jesus está dizendo, e faz muito sentido, depois do Sermão da Montanha. O caminho se torna apertado e a porta estreita para aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus. E aí, gente, o caminho traz a ideia de por onde se anda. Legal? Quando Jesus traz essa metáfora, ele está falando de por onde você anda. Então, o caminho é por onde você anda. A ideia é de trajeto. A ideia do caminho é a ideia da forma de viver, o modo de agir, como se anda. Beleza? Então, o caminho é isso. É a forma que você age. E a porta traz a ideia de por onde eu passo. A porta dá o sentido de através, de atravessar, de entrar. Interessante que os dois me levam a algum lugar, correto? Pelo texto que a gente leu, o caminho me leva à porta e a porta me leva a algum lugar. E existem duas possibilidades. Jesus dá para a gente apenas duas possibilidades. O caminho apertado, a porta estreita, o caminho amplo, a porta larga. E a gente, num mundo que a ficção traz para a gente a ideia de que existem vários mundos, O multiverso, não é isso? Você já viu o multiverso lá no Homem-Aranha, Nesse mundo em que tudo é muito relativo, Jesus mostra para você que na vida real, na realidade, só existem duas possibilidades, só existem duas opções. Ou eu correspondo à vontade de Deus, ou não. Ou eu caminho no caminho apertado, ou eu caminho no caminho amplo. Ou eu busco entrar pela porta estreita, ou eu busco passar pela porta larga. E é claro, gente, em um caminho largo, a gente não tem nenhuma dificuldade, a gente só tem facilidade, correto? Na porta larga eu também passo com muita facilidade. Não existem restrições, não existem exigências, vale tudo. No caminho estreito, na porta estreita, a gente tem dois elementos de dificuldade, pelo que a gente acabou de ler aqui no texto. O primeiro elemento de dificuldade é o seguinte: se o caminho é estreito, andar por ele é difícil. E é difícil chegar na porta. Então já percebo aqui dois elementos de dificuldade para cima de mim.
E Jesus fala no verso 14, que a gente acabou de ler aí, não sei se você ainda está com a sua Bíblia aberta, Jesus fala assim, ó, são poucos os que a encontram. Então, primeiro, eu tenho um caminho estreito que é difícil de andar, é difícil de eu chegar na porta. E segundo, quando eu chego na porta, é difícil de passar. E não é qualquer um que vai achar esse caminho. Então, a porta estreita, ela não é fácil de achar. Você, eu, precisamos procurá-la, buscá-la. Isso requer o quê? Esforço. E antes de continuar, surge uma pergunta. Você deve estar se fazendo essa pergunta. Por que eu vou me esforçar para achar uma porta que, por ser estreita, dificulta a minha entrada? Por que eu vou buscar andar em um caminho tão difícil? Por que eu vou buscar algo para dificultar a minha vida? A vida já está difícil demais, João. A resposta poderia ser a seguinte: é Jesus que está mandando. Amém? Vamos para casa, né? De fato, essa é uma resposta. E é a resposta mais certa. Jesus está mandando, Ele está te dando essa dica, essa sugestão. Entrem pela porta estreita. Jesus está dizendo isso. Mas existe aqui uma comparação clara, que se baseia em uma oposição. E você percebeu? Entre os caminhos e as portas, correto? Entre o caminho fácil e o difícil. O caminho largo, o caminho fácil, sem desafios, sem dificuldades, ele leva a quê? A perdição, é o que o texto diz. Ele leva a algo ruim, a algo muito ruim. Nos leva para longe de Deus. Nesse caminho fácil, num contexto de suposta liberdade, em que para mim tudo é muito tranquilo, eu não me preocupo com nada. Nesse caminho largo, a gente tem uma suposta liberdade, mas no fim, a gente vai violentar o nosso coração, a gente vai entristecer a Deus e inevitavelmente nos tornamos tristes também. E você sabe do que eu estou falando. Eu já vivi essa experiência. E no fim, é tristeza. No fim, é solidão. É o caminho largo. É tudo fácil. E olha o contraste. Já o caminho estreito, o caminho difícil, leva a vida. Buscamos algo difícil porque recompensa, porque vale a pena. É disso que Jesus está falando. E aí estão as nossas escolhas. Jesus está te dando uma ordem. E você vai fazer a escolha. Eu acredito que a ordem de Jesus é boa, perfeita e agradável. Mas é difícil. É contra o senso comum. É contra os meus instintos. É contra a lógica. Para que eu vou buscar uma coisa difícil? Como diz o texto, são poucos os que encontram essa porta. Preciso de busca e persistência. Como eu disse, indo contra o senso comum, indo contra os meus desejos e os meus instintos. Porque normalmente a gente quer buscar o mais fácil. Mas Jesus está falando para a gente buscar o mais difícil. E tem mais um detalhe. Só de viver uma vida com problemas, com perrengues, com dificuldades, isso não quer dizer necessariamente que você está caminhando nesse caminho estreito, que você está passando pela porta estreita. Perrengue e problema não quer dizer necessariamente que você está vivendo a vontade de Deus. A questão aqui, o caminho estreito, a porta estreita, tem a ver com a busca por viver a vontade de Deus na sua vida. Então, viver uma dificuldade por si só não é um caminho de redenção. Algumas pessoas acham isso. Eu passei por uma dificuldade, por um problema, e agora eu virei uma pessoa melhor, eu me tornei uma pessoa melhor. Não necessariamente. Não necessariamente. Muitas pessoas vivem situações ruins e se tornam pessoas piores ainda. Só há caminho de redenção em Jesus. Amém? Amém. O que torna o caminho apertado e a porta estreita, de acordo com Jesus, é estarmos buscando viver a vontade de Deus. Ou seja, esse estilo de vida, essa forma de viver, que é caminhar o caminho, esse estilo de vida não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Aí você vai dizer, como assim, João? Parece até que todo mundo está querendo isso. Não é para qualquer um. Mas, João, quem que vai querer uma coisa dessa? Quem que vai buscar mais dificuldade para a sua vida? Quem vai buscar um caminho apertado que chega numa porta estreita, que é difícil de passar? Quem que vai buscar isso? Pessoas como eu e você, que amam a Jesus,
pessoas como eu e você que amam a Jesus. E essa é a lição dessa noite. A lição dessa noite é exatamente essa. O caminho apertado e a porta estreita são para aqueles que amam Jesus. Senão, não faz sentido. Senão, não faz sentido. O caminho apertado e a porta estreita são para aqueles que amam a Jesus. Jesus falou isso no texto. São poucos os que a encontram. A maioria, gente, não está disposta. Não está disposta. Vemos que o caminho tem a ver com andar, por onde se anda. Tem a ver com o modo de viver. A única coisa que justifica a opção pelo caminho difícil, sabendo que ele é difícil, a única coisa que justifica buscar a porta estreita é o amor a Jesus. É querer cumprir a vontade de Deus. É a única coisa que explica isso. É o Espírito Santo que me direciona para esse caminho, por esse caminho e para essa porta. E por mais que seja contrário ao meu senso do que é lógico, meu coração está em Jesus. Eu quero agradar ao meu Senhor. Ainda que digam que eu sou louco. Você é maluco. Para que você está trazendo isso para a sua vida? Para que você está preocupado em pecar, não pecar? O que isso muda? Ninguém liga mais para isso. Tudo isso passou, está tudo muito relativo. Para com isso, cara. Para com essa vida. Só que aqueles que foram encontrados pelo amor de Jesus, eles não conseguem mais viver de outro jeito. Eles não conseguem viver de outra forma. Não conseguem. Para a gente, para nós, esse caminho tem que ser apertado. E essa porta vai ser estreita quando a gente chegar lá. Interessante perceber que o homem faz suas escolhas nesse sentido. Então você vai fazer a sua escolha. Eu vou fazer a minha escolha. Todo dia. E amanhã de novo. E depois da manhã novamente. A diferença de antes e depois de Jesus é a seguinte. Antes de Jesus, eu não conseguia dizer não para o pecado. A única opção que eu tinha era pecar. Mas agora que Jesus entrou na minha vida, que Jesus entrou na nossa vida, a gente tem a opção de dizer não para o pecado. Por isso que Jesus está falando isso, da possibilidade de você escolher o caminho e a porta. Não existe uma terceira possibilidade, não existe um multiverso, não existe um equilíbrio. Ou você está de um lado ou você está de outro. E é disso que Jesus está falando. Jesus está mandando a real para a gente. Jesus está fazendo essa aplicação geral para a nossa vida. E com Jesus podemos dizer não ao pecado. Você lembra de Romanos 6, 17 e 18? Você já ouviu esse texto? Olha que maneiro. Mas, graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Isso é para quem ama Jesus. Esse caminho apertado é para quem ama Jesus. Essa porta estreita é para quem ama Jesus. É para doidos, loucos, como eu e vocês. Amém? Amém? João, eu estou falando amém, só que de máscara. Então, está abafado aqui. Mas eu creio que você falou amém. Amém. E aí, gente, vem a aplicação dessa noite. A única aplicação dessa noite. Ande pelo caminho apertado. Busque a porta estreita. E a gente se deparou com uma metáfora que é muito conhecida da palavra de Deus. Essa metáfora do caminho apertado e da porta estreita. A gente se deparou com uma metáfora que a gente talvez até esteja cansado de ouvir essa metáfora. Mas eu queria te dizer nessa noite, a gente jamais pode olhar para a palavra de Deus dessa maneira. Jamais. Não faça isso, não faça isso. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é viva. O Espírito Santo fala ao seu coração. Então pode ser que você
olhe para esse texto mais uma vez e mais uma vez, e ele toque na sua vida de uma maneira completamente diferente. O que tem nesse livro aqui, o que Jesus falou, o que Deus colocou nesse livro aqui, gente, são tesouros inestimáveis, inestimáveis. E essa é a aplicação para essa noite. Ande pelo caminho apertado, busque a porta estreita. João, se é a aplicação, coloca de maneira bem prática para mim. Como que eu faço isso? Você já entendeu pela nossa análise aqui que o caminho apertado e a porta estreita não é um problema aleatório da sua vida. A gente já entendeu que o caminho apertado e a porta estreita tem a ver com a vontade de Deus. Você tentando cumprir a vontade de Deus, lutando contra a sua carne, lutando contra o mundo, lutando contra o diabo. Você está buscando fazer a vontade de Deus, por isso o caminho está estreito. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro, guarda isso no seu coração. Observe se o caminho pelo qual você está andando está de fato apertado. Galera, se a vida, nesse sentido, está fácil demais, alguma coisa está estranha. Alguma coisa está estranha. Eu vou te dar alguns exemplos. Se eu falo palavrão igual a todo mundo, se eu pego geral, fico com todo mundo, beijo geral, fico com todo mundo, se eu minto sem culpa, se eu não perdoo e não ligo, eu não busco mudar, se eu fico na pornografia, na internet, se eu não busco ser humilde, puro de coração, se eu não busco ser misericordioso, se eu sou um péssimo aluno, se eu sou péssimo filho, se eu não tenho paciência com ninguém, meu caminho está largo. Meu caminho está muito largo. No caminho apertado, às vezes, eu não vou em uma festa porque eu sei que lá vai ter muita coisa errada. E vai ter uma outra oportunidade para eu evangelizar meus amigos, mas ali não vai dar, porque a coisa está sinistra demais ali. No caminho estreito, muita gente vai achar que você é um bobão religioso, com o cérebro do tamanho de uma azeitona. Cara, e daí, cara? E daí? E daí? O teu coração está feliz. Está feliz por buscar a vontade de Deus. Não deixe essas coisas tirarem você do caminho apertado, buscando a porta estreita. Não deixe isso te levar para o caminho largo. E vão falar de mim, vão falar de você. E daí? No caminho apertado, gente, eu não vou participar de uma zoação porque eu estou vendo que passou dos limites e outra pessoa já está sendo humilhada. Passou daquela coisa só da brincadeira. E aí, no caminho apertado, eu vou ter que recuar. Ou às vezes até chegar, pô, galera, já deu, né? Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Mais uma vez, buscar a porta estreita, andar pelo caminho apertado, significa observar como está a minha vida. O caminho largo é fácil de passar. A porta larga é fácil de achar. João, então você está dizendo que a vida cristã é difícil e triste. Então, gente, fácil ela não é. Beleza? Você que está caminhando aí um tempinho, você já viu, fácil não é. E o legal, assim, de Jesus, né, é que ele também, assim, não engana. Ele está explicando isso, ele está falando, galera, a coisa vai ficar difícil, a coisa vai ficar estreita. O caminho vai ficar apertado. Então, a vida cristã, ela não é necessariamente fácil, nesse aspecto. Mas triste, ela também não é. Não é uma vida triste. Somos os mais felizes do mundo. Somos os mais felizes do mundo. Porque nós temos Jesus. Nós temos a salvação. E mais, a dificuldade do caminho não é a medida da nossa felicidade. A porta ser estreita não é o que tira a nossa esperança de chegar e passar essa porta. A nossa esperança está em Jesus. A nossa esperança está em Jesus. Nós somos os mais felizes do mundo porque temos Jesus. Porque, na verdade, o nosso coração vai se alegrar quando no caminho estreito a gente estiver fazendo a vontade de Deus. Aí o seu coração vai se alegrar.
Tristeza, gente, é viver à mercê da nossa vontade, no caminho largo, e depois sentirmos a tristeza do nosso pecado. Triste é passarmos pela porta larga e nos encontrarmos perdidos e sozinhos. A vida cristã tem suas dificuldades, como Jesus está falando. Mas em meio às lutas, gente, para servir a Jesus, o nosso coração está cheio de alegria, porque o nosso prazer e a nossa alegria estão em cumprir a vontade de Deus. Amém? Amém? João, e se eu errar? Nesse caminho aí, e se eu errar? Então, Jesus, ele falou sobre entrarmos pela porta e andarmos pelo caminho. Ele não falou para a gente nunca errar, tá certo? O que 1 João 9 diz? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, se cair, amigo, olha para Jesus e levanta, pede perdão e levanta, e prossiga no caminho. Prossiga para a porta estreita. Mas, João, eu não consigo, eu já tentei, eu caí, esse caminho, João, não é para mim. Queridos, eu também não consigo, sozinho nós não conseguiremos. Por isso Jesus veio, Ele é a nossa garantia. Eu só escolho o mais difícil, eu só escolho o caminho difícil com Jesus, só. Inclusive, essa é outra característica interessante do caminho apertado. Porque no caminho apertado, amigo, eu estou dependendo de Jesus toda hora. Para pensar. No caminho largo eu não dependo de ninguém. Eu não preciso de ninguém para ferrar minha vida, vamos ser honestos. Para viver a carne, para viver à mercê da minha vontade, eu só preciso de mim como conselheiro. E Satanás fica ali na Versalhes tomando um cafezinho. Como diz Marcão. Eu não preciso. Mas no caminho estreito eu preciso de Jesus toda hora. Toda hora, isso é muito bom. No caminho largo, eu não dependo de ninguém. Essa é a verdade. Olha em 1 João 1,6. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, com Deus, né? Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Pessoas como eu e você, que amam a Deus, que amam a Jesus, escolhem o caminho apertado e buscam encontrar essa porta estreita. E a gente precisa olhar sempre para o exemplo de Jesus. Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sabemos que Jesus trilhou o caminho estreito. Jesus fala que Ele é o caminho, né? É interessante pensar que o caminho trilhou o caminho estreito. Jesus passou pelo caminho mais estreito. Jesus se tornou homem, se entregou. Jesus caminhou por um caminho em Jerusalém. O mais estreito dos caminhos foi percorrido pelo nosso Senhor, que em silêncio andou por esse caminho estreito. Ele não havia cometido pecado, Jesus era inocente, mas ele trilhou o caminho estreito que o levou à cruz pelos nossos pecados. Jesus ressuscitou e garante para nós a vida eterna com Deus. Jesus é o meu Senhor. Se Ele está dizendo para entrar por essa porta, eu vou. Se Ele está dizendo para andar nesse caminho, eu vou. Por mais que eu ache que eu não consiga, por mais que você ache que você não consiga, Jesus garante isso para a gente, amém? E eu sei que Ele vai me garantir, se Jesus está dizendo, eu vou. E para concluir, a porta larga e o caminho amplo levam à perdição, como o texto diz. A porta larga, depois que você passa, a porta que é larga, depois que você passa, ela é estreita e fecha. E aí, amigo, não tem mais volta. É solidão, é tristeza, é abandono, é dor. Mas a porta estreita, o caminho apertado que chega na porta estreita, quando você chega nessa porta estreita, ela se abre. E ela se abre para a vida, como Jesus falou no texto. Ela se abre para a presença de Deus. Ela se abre para os braços de Deus, para o abraço de Deus, para o sorriso de Deus, para a aprovação de Deus para as nossas vidas. A porta que era estreita, ela se abre para algo maravilhoso, que só quem é filho de Deus, como eu e você, sabe. Só a gente sabe
o que é, em meio à dificuldade de tentar viver a vontade de Deus, sentir alegria e prazer. Essa é a alegria e o prazer da nossa vida, nada mais, nada mais. A minha oração é para que eu e você venhamos a escolher o caminho apertado, a porta estreita, que a cada dia mais a gente consiga cumprir a vontade de Deus. E você que está aqui nessa noite, que está ouvindo isso pela primeira vez, Jesus, Ele é o único que perdoa pecados. Ele é o nosso Salvador. Como eu falei aqui anteriormente, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele andou por esse caminho estreito. E Ele viveu como um homem. E Ele se entregou. Ele morreu e ressuscitou. E hoje Ele está aqui nesse lugar. E se você está sentindo no seu coração que é a hora de viver essa coisa que está meio estranha, um caminho apertado, uma porta estreita, uma vida difícil. Que vida difícil é essa que traz alegria? É porque o Espírito Santo está falando no seu coração. Que a única alegria da sua vida é viver a vontade de Deus. Entrega a sua vida para Jesus, confia nele. A gente está junto aqui para andar nesse caminho estreito e para encontrar essa porta estreita, essa porta que se abre para a vontade de Deus, para algo maravilhoso. Escolha o caminho de Jesus, ainda que pareça difícil. Ele estará conosco, Ele nos ajudará. Escolha por Jesus e confie nele. Amém? Vamos orar. Senhor, a gente sabe, Senhor, que de nós mesmos, Senhor, não podemos escolher e andar, Senhor, por esse caminho apertado e passar por essa porta estreita. A nossa oração, Senhor, é que o Seu Espírito Santo, Senhor, enche a gente de esperança, de força, Senhor, de coragem, Senhor, para que a gente encare esse desafio, que a gente escolha o mais difícil, o caminho mais difícil, confiando em Ti, Jesus. Para que a nossa vida, Senhor, alegre o Teu coração e que a gente sinta essa alegria, porque Você, Jesus, falou isso na Sua palavra, que a Sua alegria é cumprir a vontade do Pai e que a gente também seria muito feliz se a gente seguisse os Seus passos e cumprisse a Sua palavra. A gente quer cumprir essa palavra. A gente quer confiar em Ti, Senhor. A gente não quer ter medo. Não quer ter medo do julgamento do mundo. A gente não quer ter medo da nossa carne. A gente não quer ter medo das armadilhas do diabo. A gente quer confiar em Você, Jesus. A gente quer confiar em Você. A gente entrega a nossa vida aqui, mais uma vez, Senhor, para trilhar esse caminho, para alcançar essa porta. Ajuda a gente, Senhor, ajuda a gente. A nossa felicidade, Senhor, é agradar o Teu coração. E a gente sabe que isso vale a pena acima de qualquer coisa, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.